Graça e paz. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma célula online. Queremos convidar cada um de vocês que está nas suas casas aí para compartilhar o link. E eu creio que muitas pessoas vão ser abençoadas através dessa palavra de hoje. Eu creio que o Senhor tem algo preparado para fazer nas nossas vidas, na sua vida aí na sua casa, onde você está. E eu creio que em nome de Jesus, essa noite vai ser algo diferente. Em nome de Jesus, amém? Amados, eu queria convidar você aí onde você está na sua casa. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu queria que você se desprendesse de tudo, se desprendesse da pessoa que está do seu lado e começasse a orar, a atrair a presença do Espírito Santo para a sua vida. Porque eu creio que através dessa palavra, Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua vida, assim como Ele tem feito na minha e na dos nossos irmãos nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar, Pai, diante do Teu altar essa célula. Queremos Te pedir, Espírito Santo, que Tu és o convidado especial sobre este lugar. Queremos Te dizer que Tu és bem-vindo, Tu tem total liberdade sobre as nossas vidas. Usa cada um de nós, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero apresentar cada irmão que está aqui, Senhor, que vai ser usado, vai trazer a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar cada lar, Senhor, cada pessoa que está conectada conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que elas possam ser tocadas, Senhor, que elas possam sentir o fluir do Teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. É assim que nós Te oramos nessa noite. Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Se você puder aí no seu lugar onde você está, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, amados, nós vamos trazer uma palavra de Deus hoje para a sua vida. E hoje nós trouxemos os nossos irmãos aqui, são tudo líderes da casa do Senhor. Eu quero apresentar aqui o nosso irmão Danietes, que é lá do Anauá, a sua esposa Rayane. A minha esposa, eu acho que muitos já conhecem, é Zuíla. Meu nome é Naldo. Quero apresentar também o nosso irmão Valmir, que veio lá dos Caldeirão. É uma benção esse povo. E eu creio que em nome de Jesus, o que Deus tem revelado na vida desses irmãos são algo muito precioso. Amém? Amados, e antes de nós começar a nossa palavra de hoje, eu queria comentar o tema da nossa palavra, a qual o Senhor nos entregou. E o tema da nossa palavra hoje é fé, confiança e a obediência. Amém? Sabe, amados, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, abra a sua Bíblia comigo. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amados, aqui já vem algo muito interessante aqui para nossas vidas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero, desde já, eu já quero te colocar algo em teu coração. Eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você comente. Como está a sua fé? Eu queria que você fosse compartilhando aí. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança? E como você tem sido diante do Senhor? Você tem sido obediente? Amados, e como o nosso tema é fé, confiança e obediência, eu quero te fazer uma pergunta. O que é fé para você? O que significa fé? Amados, fé significa você crer naquilo que você não viu, naquilo que você não vê. E você já tem a certeza que aquilo
vai acontecer. Amém? E outro ponto. Eu quero te perguntar para você. O que é confiança? O que significa confiança para você? Amados, confiança significa você entregar tudo para o Senhor. Também, outro ponto. Confiança significa relacionamento com Deus. Amados, quando você tem um relacionamento íntimo com uma pessoa, você entrega tudo. Por quê? Você tem um relacionamento com ela, você confia e por isso você entrega. Amém? Amados, nós falamos sobre fé e confiança. E agora vamos falar sobre a obediência. A obediência para você, o que significa? Sabe, amados, se nós dissermos que temos fé e não confiar, então eu quero dizer algo para você nessa noite. Não vale a pena. Porque se você perguntar para qualquer pessoa se ela tem fé, ela vai dizer que sim. Se você começar a procurar se ela confia naquilo que ela falou, a história já começa a mudar de lugar. Se essa pessoa disser que tem fé, confia, mas se ela não for obediente, amados, 3 coisas tem que ser numa só engrenagem. Porque se uma das engrenagens falhar, tudo vai abaixo. Então não adianta eu ter fé e não confiar. E não adianta eu ter fé e confiar e não obedecer. Porque se uma dessas 3 coisas falhar, nós não chegamos a lugar nenhum. Amém? Amados, eu quero pedir aqui à minha esposa que ela tenha uma palavra de Deus abençoada para nossas vidas a respeito de tudo isso que eu acabei de comentar. Amém? Amém, povo de Deus. Graça e paz, boa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao 13. Amém? E você possa me acompanhar nessa passagem. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você o ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou contigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele a seu servo: Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Vamos para o versículo 7. Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover. E o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao longo que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha e amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para o sacrificar e seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu o olho e viu um cordeiro preso pelo chifre num arbusto, e foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Amém, amados?
Amados, aqui nós vemos fé, aqui nós vemos confiança e obediência de Abraão ao Senhor. Se você, vou ler aqui no versículo 2, onde fala assim, preste atenção, essa é a parte que eu vou ficar com ela, que nós vamos trabalhar um pouco, amém? No versículo 2 fala assim, então disse Deus, toma seu filho, o seu único filho, a quem você o ama. Deus, ele pediu a Abraão aquilo que ele mais o amava. Abraão, ele não pensou duas vezes a entregar aquilo que ele mais amava para o Senhor, porque ele confiava no Senhor e ele era obediente ao Senhor. Abraão, ele não saiu dizendo para sua esposa, ele não saiu falando para o seu servo, ele não saiu falando para o seu vizinho, nem para ninguém. Ele simplesmente, ele pegou o seu filho e foi entregar para o Senhor, porque ele confiava no Senhor. Amados, da mesma forma, somos nós hoje. Deus, ele quer de nós o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor e o nosso melhor tempo. Muitas vezes, nós ficamos preocupados durante o dia. Tipo, vai ter um culto hoje, mas eu fico preocupada assim. Um exemplo, eu não vou por culto porque eu não tenho uma roupa nova. Eu não vou por culto porque eu não estou bem hoje. Eu não vou por culto porque eu estou com uma dor, estou preocupado com algo. Não se preocupe com essas áreas da sua vida, amado. Porque Deus, ele pede o seu melhor e o meu melhor. Nós temos que ir para a casa do Senhor, nos oferecer o nosso melhor, que é a nossa adoração. Então, nós temos que deixar essas preocupações de lado. Amém, amados? Se você for lá para o versículo 4, no versículo 4, Abraão, ele teve 3 dias. Ele teve 3 dias para chegar no lugar onde ele ia oferecer o seu filho em sacrifício para Deus. Ele teve tempo suficiente para pensar e dizer assim, eu vou voltar, eu não vou até lá. Mas não, ele foi obediente ao Senhor e ele foi até o fim. Amados, por que ele foi até o fim? Porque ele confiava que Deus iria prover. Ele ia prover aquilo a qual ele ia levando o filho dele. Mas ele tinha certeza que ele voltaria com ele para casa. Amém, amados? No versículo 7, assim vocês veem, aonde Isaac pergunta, aonde está o cordeiro? Olha a fé e olha a confiança desse filho no seu pai. Porque só estavam eles dois caminhando nesses caminhos. Então o pai tem tanta fé que ele olha para seu filho e Deus proverá. Deus proverá, meu filho. E no versículo 13, Deus proveu. Da mesma forma que Deus proveu na vida de Abraão, na vida de Isaac, ele provê na minha vida e na sua vida. Quando nós decidimos ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, sem se preocupar em desagradar. Amém, amados? Que você possa receber desta palavra essa noite, porque eu creio que Deus vai falar muito com você ainda esta noite. Aqui, amados, é só um começo do que Deus tem para a sua vida. Porque através da vida dos meus irmãos que está aqui do nosso lado, Deus vai falar muito com vocês nesta noite. Nesta noite, ter o renovo e a certeza de que vocês estão no lugar certo, que é caminhando com o Senhor. Assim como Abraão, quando ele saiu de casa e caminhou durante 3 dias, ele tinha a certeza que ele não estava caminhando só, que o Senhor estava com ele. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Amém, amados? É algo muito interessante sobre essa palavra, porque cada versículo que você lê tem algo revelador da parte do Senhor. Sabe, amados, no versículo 1, a palavra de Deus começa dizendo assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Sabe, amados, é algo muito interessante. Para nós ser aprovado, é preciso nós passar pela prova. Se nós não passar pela prova, então nós não somos aprovados. Quando Deus levou Abraão à prova, Abraão foi aprovado por Deus. E o mesmo Deus que te leva à prova é o mesmo Deus que te aprova. Amém? Eu quero passar a palavra aqui para nosso irmão Daniel. Ele tem algo para revelar para nós, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho um versículo para compartilhar para vocês. É algo que o Senhor queimou no meu coração ao ler essa história muito linda, né? Assim como Zuília falou. E, primeiramente, boa noite a todos, graça e paz, né?
meus irmãos. E eu tenho um versículo aqui para compartilhar para vocês, algo que o Senhor queimou em meu coração. E que vocês possam aí estar com sua Bíblia na mão, que eu vou aqui só reler o capítulo, o versículo para vocês. Perdão. Amém? O versículo 5. E então disse Abraão a seu servo: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá e adoraremos, e voltaremos a vós. Amém? Olha o que foi que Abraão falou para seus servos. Abraão poderia dizer: meus servos, vamos conosco lá e nós adoraremos ao Senhor, e nós prestamos culto ao Senhor, e nós voltaremos. Mas Abraão não falou desse jeito. Abraão preferiu que seja somente ele e seu filho. Que o que Deus tinha a fazer era entre ele e o filho dele. Por isso Abraão disse: fica aqui, meus servos, que aqui é entre eu e meu filho. E olha, Abraão, poderia ser que o servo de Abraão fosse com ele, mas ao chegar lá, depois de tudo que iria acontecer, o servo de Abraão poderia tomar a frente e dizer: eu não faça isso. Abraão, ele pensou isso, mas Abraão preferiu que o servo dele ficasse. Olha, e Abraão, nesse versículo, vocês podem ver que Abraão, ele disse: olha, nós iremos até lá, e nós adoraremos ao Senhor e voltaremos. Olha, Abraão sabia de tudo que iria acontecer, não é verdade? Abraão sabia de tudo que iria acontecer, mas, olha, mesmo assim, Abraão sabendo de tudo que iria acontecer, ele disse: olha, nós iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Olha, a fé de Abraão fez enxergar aquilo que ainda não existia, não é verdade? A fé de Abraão foi além, né? E muitas vezes nós temos que ter a fé como a fé de Abraão, não é verdade? Abraão, Deus colocou à prova, como vocês podem ver no primeiro versículo desse livro. Deus colocou Abraão à prova, e através da fé dele, que ele tinha no Senhor, ele foi aprovado. E muitas vezes, Deus coloca nós à prova, não é verdade? Mas através da nossa fé, da nossa obediência que nós temos nele, é onde nós seremos aprovados, não é verdade? Olha, é uma história muito linda, né? Uma história muito linda de Abraão, ao ponto de ele entregar aquilo que ele mais amava, entregar seu único filho, não é verdade? Entregar seu único filho. E eu faço essa pergunta para vocês: Abraão amava seu filho a mais do que Deus? Não, amava não. Porque a palavra de Deus fala que nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas. E Abraão amava ao Senhor sobre todas as coisas. E não só amava, mas sim, ele obedecia a Deus. E que a partir de hoje nós possamos se espelhar em Abraão. Não apenas ser como Abraão, mas imitar apenas Abraão, não é verdade? Assim como diz essa palavra, que nós deveremos ter a fé de Abraão. Amém? Bom, é esse o versículo que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe. Amém, amados. Sabe, é assim como eu falei para vocês, cada versículo tem algo a ser revelado, sabe? E aí me vem uma pergunta: por que Abraão levou esses dois servos com eles, simplesmente para chegar só até metade da viagem, vamos dizer assim? A Bíblia não disse que era metade, sou eu que estou dizendo. E lá ele manda esses dois servos ficar, para ele e o seu filho, e só os dois juntos. Eu creio que você já passou por essa passagem, talvez você não tenha percebido isso, mas isso me incomodou, a mim fazer essa pergunta comigo mesmo: por que, Senhor? Se o sacrifício, quem ia fazer era Abraão, e o sacrifício ia ser o seu filho, por que ele precisaria de levar dois servos com ele, a qual não chegou até o ponto do sacrifício, do altar? Sabe? E assim,
aquilo que veio em mim para comentar. Por quê? Porque, amado, você acha que se aqueles 2 servos vai com Abraão até o ponto do sacrifício, você acharia que eles iam deixar Abraão amarrar o seu filho e sacrificar ele? Mesmo sabendo Deus que ia livrar o filho de Abraão, vocês achariam que esses 2 servos iam deixar Abraão fazer isso? Porque aos olhos desses 2 servos poderia parecer loucuras. Assim como aos nossos olhos, eu creio, amado, que não existe homem na terra que tenha a fé, a obediência, assim como Abraão. Porque Abraão fez algo que só Deus fez. Porque Deus pediu o filho de Abraão em sacrifício. E ele ofereceu ao Senhor. E Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Sabe, amados, eu creio que se Deus chegasse ou enviasse um anjo, assim como ele enviou até Abraão, para pedir o nosso filho, eu creio que muitos de nós negaria. Então nós precisamos crer, confiar. Nós precisamos ter a fé, a certeza, a convicção que nós não temos nada, amados. Tudo é do Senhor. Foi isso que Abraão pensou. Eu não tenho nada, tudo é do Senhor. Então, se foi Deus que me deu, Ele também pode levar. Porque não é meu, é dele. Amém? E eu quero passar aqui a palavra para a nossa irmã Rayane, que ela tem algo para revelar em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz a todos. Quero compartilhar aqui um versículo que achei muito importante, né? Eu fiquei assim, meditando nele, porque ele é muito lindo. Amém? É o versículo 3, que eu vou reler aqui. Fala o seguinte: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Algo muito importante que eu achei aqui nesse versículo é que quando Deus pediu o seu filho Isaque a Abraão, ele não questionou Deus a nenhum momento. Ele não murmurou. Porque Abraão, ele poderia muito bem ter agido pela sua razão. Ter dito: não, Deus, como posso entregar o filho da promessa? O filho que o Senhor me prometeu, o Senhor quer tomar? Ele poderia agir pela sua razão. Mas não, Abraão, ele agiu pela fé. Ele apenas obedeceu ao Senhor. Porque ele tinha a total confiança no Senhor. Que ali, quando aqui fala, né? Que ele levantou-se, se preparou e foi. Sabe? E Deus deu a direção para que ele fosse. E eu creio que Abraão já sabia o que Deus iria fazer naquele lugar. Ele sabia que Deus ia fazer milagres. Ele sabia que o sobrenatural de Deus ia acontecer sobre aquele lugar. Sabe? E Deus tinha dado Isaque como uma promessa para Abraão. E Deus, depois que ele dá, ele pode tomar assim. Só que Isaque era a promessa de Abraão. E eu te pergunto, se Abraão tivesse feito o sacrifício, e aí? Sabe? Se Abraão tivesse feito o sacrifício, Deus poderia ressuscitá-lo. Porque Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele faz o impossível acontecer. Amém. E também ele poderia dar outros filhos a Abraão. Amém? Deus, ele é grande. E Abraão, ele confiava muito no Senhor. Muito mesmo. A fé de Abraão era inabalável. Ele confiava, ele entregou. E creio eu que Deus derramou mais ainda fé sobre a vida de Abraão.
E Isaac, creio eu que Deus não queria Isaac. Deus queria apenas testar se Abraão temia a Deus. Sabe, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você se encontra, eu não sei das suas provações, eu não sei como você tem passado. Mas eu quero te dizer, se você estiver passando por provações, tenha fé, confiança e obedeça à voz do Senhor. Porque Ele vai cuidar de tudo. Aleluia. Ele vai dar a solução para a sua vida. Sabe, Deus é que nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Ele quer as primícias. Ele quer as primeiras coisas. Amém? E assim, amados, quando Deus coloca a prova, Deus dá a provisão. Amém? Então era isso que esse versículo que eu achei muito importante compartilhar com vocês. Deus abençoe. Amém, amados? Algo interessante nesse versículo, né? Porque aqui nesse versículo, a Bíblia diz que no dia seguinte, Abraão se levantou-se de madrugada e arriou o seu jumento e se preparou. E algo muito interessante. Quando Deus nos chama, nós temos que se preparar. Amados, nós temos que se levantar. Foi assim que Abraão fez. Ele se levantou no momento em que Deus chamou. Sabe, cada detalhe que nós lemos sobre essa palavra tem algo para se revelar. E algo interessante, amados. Agora vamos imaginar como estava o coração desse homem, tendo que sacrificar o seu filho. Sabe, eu creio que isso não foi fácil para Abraão, mesmo com tanta fé, confiança que ele tinha no Senhor e a obediência. Mas nós sabemos que entregar um filho nosso não é fácil, mas ele estava disposto a entregar, amém? Eu quero passar aqui a palavra para nosso irmão Valmir, e eu creio que Deus tem algo para revelar através da vida dele, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz a todos. Meus amados, assim como nós estamos falando de fé e obediência, nós vimos aqui um homem de muita fé, Abraão. É o filho da promessa que Deus tinha dado a ele já há 100 anos de idade. Ele poderia ter negado ao Senhor, mas mesmo assim ele sabia que Deus ia prover na vida dele. E ele levou o seu filho para sacrificar. E o versículo diz assim: estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que me temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém, meus amados? Meus amados, talvez nos nossos dias, na nossa situação, nós não faria o que Abraão fez. Mas Abraão, conhecido como o pai da fé, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para as dificuldades, mas ele olhou para a grandeza de Deus. Ele sabia que aquele filho que Deus tinha dado a ele tinha um propósito para a vida dele. E ele fez isso, meu amado. Mas quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, o seu único filho, o anjo do Senhor mandou ele baixar a mão. E Deus proveu. E quando ele olhou para trás, meus amados, Deus tinha provido um carneiro para ele. E ele sacrificou aquele carneiro no lugar do seu filho, do seu único filho. E essa palavra vem para nós nessa noite, amados, para nos encorajar. Eu não sei o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas que nós possamos levantar com a nossa fé, assim igualmente Abraão teve a sua fé, teve certeza de que Deus ia prover sobre a vida dele. É o mesmo Deus que proveu na vida de Abraão que vai prover na sua vida. É o mesmo Deus que vai lhe levantar de um leito de hospital que você está acamado. É o mesmo Deus que vai levantar você de um leito de um hospital que está enfermo.
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus a quem nós cremos, meus amados. Esse é o Deus para quem nós vivemos. Então, que você possa se levantar com a sua fé, com a sua obediência, porque a fé e a obediência é tudo para nossas vidas, meus amados. Então, que nós possamos, como servo do Senhor, fazer assim como Abraão fez. Nós ter certeza de que Deus vai prover nas nossas vidas. Assim como Deus proveu na vida de Abraão, Deus vai prover na sua vida e na minha vida. Amém, meus amados? E esse foi o versículo que Deus me deu para junto nós compartilharmos nessa noite. Amém, glória a Deus. Sabe, amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filho. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Amém, amados? Como está a tua fé nessa noite? Como está a tua fé nesses dias que nós vamos passando, vamos vivendo? Como está a tua fé? Como está a tua crença nas promessas que Deus fez? Como é que está a tua confiança? Ainda permanece a mesma? Como é que está a tua obediência? Você ainda obedece ao Senhor? Sabe, amados, eu creio que cada um de nós temos uma promessa. Cada um de nós temos um sonho. E eu creio que, em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor vai te dar uma injeção de fé, através dessa palavra, para que você possa voltar a ter fé. Você que está sem fé, volte a ter fé. Volte a crer, volte a confiar no Senhor. Agora, obedeça as suas palavras, os seus mandamentos. Amém? Amados, eu quero te fazer só uma pergunta. Eu não quero te comparar com Abraão, porque seria demais. Mas eu quero te comparar com algo parecido. Se Deus te tem uma promessa para você, se Deus te prometeu, e se essa promessa se cumpriu na tua vida, e se hoje em Deus tirasse algo que foi uma promessa que Ele tinha feito para você, e se Deus tirou essa promessa da tua vida hoje, como você reagia? Se no começo do ano Deus te prometeu um carro e você comprou esse carro, não vou te comparar como um filho, mas com um carro, e de repente você teve que vender esse carro para pagar uma conta, ou seja lá para cuidar de uma enfermidade, qual é a tua reação nesse momento? Você vai agradecer a Deus por Deus ter te dado este carro e agora você teve que vender para cuidar de algo, ou você vai reclamar a Deus porque Ele te deu esse carro e você teve que tirar para cuidar de algo, para resolver algum problema na tua vida? Como você reagia? Você agradeceria a Deus ou você murmurava e reclamava? Sabe, amados, Abraão foi o contrário de tudo isso que eu acabei de falar. Porque o seu filho era o filho da promessa. Foi Deus que prometeu que ele seria pai de multidão. Mas ele já era velho, Sara já era de idade avançada, não poderia ter mais filho. Mas havia uma promessa de Deus no meio a tudo isso. Sabe, amados? E quando ele teve esse filho, Deus vem e pede ele em sacrifício. Mas nesse momento, ele não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade de entregar o seu filho ao Senhor. Porque ele sabia quem era Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. E você? Você conhece o seu Deus que você serve? Você conhece a grandeza de Deus? Você é capaz de entender o que Deus pode fazer na sua e na minha vida? Você pode entender que Deus é quem provê? Você pode entender que no meio a toda a situação,
Deus está no controle de tudo. Mesmo que você não entenda, mesmo que você ache que tudo está perdido. Mas Deus diz: ei, levanta, filho. Eu estou contigo. Sabe, amados, muitas vezes Jesus chegou para aleijado e disse: levanta e anda. Diz: filho, eu estou contigo, não temas. Ei, o Senhor está te falando nessa noite. Não tema, não tenha medo diante as dificuldades, a circunstância. Eu estarei contigo. Mesmo que algo pareça não ter mais jeito. Mas lembre-se, talvez o pensamento de Abraão poderia ter pensado que não tinha mais jeito. Mas ele confiava no Senhor. Ele sabia que se ele entregasse o seu filho, Deus poderia dar outro. Amém? E se Deus te tirou algo, Deus pode te dar o dobro. Amém? Amados, essa era a palavra de Deus que nós tínhamos para compartilhar com vocês. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Seja abençoada através dessa palavra. Eu creio que algo que parecia estar morto dentro de você, eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai restituir nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você preparasse o seu coração para um altar de adoração. Eu creio que o Senhor vai falar ainda contigo, porque em nome de Jesus nós vamos se preparar para nós adorar o nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração. E que tudo isso, amados, que nós falamos aqui nessa noite para vocês, não é para engrandecer o nosso nome, não é para nós se gloriar, mas é para que a glória de Deus possa ser propagada. É para que o nome do Senhor possa ser exaltado. Sabe, amados, nosso irmão David vai botar um louvor e eu queria te convidar, aí na sua casa onde você está, se você pudesse fechar os seus olhos em algum momento, e deixa Deus tocar no teu coração através desse louvor. Em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.
Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, eu quero, Pai, nesse momento, Senhor, apresentar a Jesus cada vida, Senhor, que está nos assistindo, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai curar, Senhor, essa pessoa, Senhor, que está sentindo uma forte dor de cabeça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a cura dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, aonde ela estiver, Pai, coloca as tuas mãos, Senhor. Cura ela nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o que estiver acontecendo agora, Senhor, não é para nos glorificar, Senhor, não é para nos exaltar, Senhor, mas é para que o Teu nome seja exaltado, Pai. É para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, entregar, Jesus, esse momento a Ti, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter nos trazido até aqui, Pai. Queremos Te agradecer, Pai, queremos Te dar graça, Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa essas vidas, Jesus, que está assistindo, que está ouvindo a Tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que esta palavra, Pai, possa ter tocado em vidas, Senhor. Pai, que essa palavra, Pai, possa restituir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. É assim que nós Te oramos nessa noite. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.